Let's go. Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever mais uma vez clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e também ativando aqui o sininho de notificações, tá bom? Para que quando eu postar aqui um vídeo você seja avisado e venha aqui correndo conferir, tá bom? Eu acho que quem gosta de amplificadores de áudio está sempre querendo se atualizar aí no que diz respeito à variedade de escolhas que a gente pode ter na hora de confeccionar um pequeno amplificador, né? E eu digo isso não apenas a amplificadores de alta potência, como amplificadores de 100, 150, 200, 300, né? Watts, RMS. Eu estou falando também a respeito de amplificadores pequenos também, que muitas vezes podem ser usados em aplicações que exigem baixo consumo, que tenha um bom desempenho, que tenha pequenas dimensões e que tenha também uma extrema qualidade de áudio, né? E eu queria que vocês conhecessem hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, o integrado muito, mas muito bacana mesmo de trabalhar com ele. Inclusive, ele foi escolhido por mim para fazer parte dos projetos que eu acabo desenvolvendo aqui no canal, tá? É um integrado pequeno, bem pequenininho, é claro que no que diz respeito à potência aí não é lá grandes coisas, né? Mas se você está procurando um integrado para fazer um som ambiente, por exemplo, e dependendo, às vezes, dependendo até, isso até incomoda um pouco alguém que estiver por perto, viu? Eu não vou garantir isso para você não, mas é bem possível que aconteça, porque o bichinho é falador, tá? Eu queria que vocês conhecessem, né? Se você ainda não conhece, o circuito integrado LM386, claro que eu vou deixar aparecendo uma foto aqui depois bem aproximada para que vocês tenham condições de enxergar com riqueza de detalhes as dimensões do componente. É um componente de 8 pinos, tá? É um circuito integrado bem pequenininho mesmo e ele consegue oferecer uma qualidade de áudio muito boa, com um consumo de energia muito baixo, e ele chega a oferecer potências na ordem de até 1 watt, dependendo. Acho que até um pouco mais, viu? Depois eu vou dar uma olhadinha no datasheet, eu vou deixar aqui embaixo aparecendo aqui a potência que esse componente ele consegue até mesmo entregar, né, nos alto-falantes. E é claro que cada componente desse daqui ele é capaz de excitar apenas um alto-falante, né, no caso um canal mono, de forma que se você quer um conjuntinho estéreo, um sisteminha estéreo, você tem que utilizar 2 componentes desse, né, um para cada canal. Só que o que mais chama atenção nesse integrado aqui é que ele praticamente não exige componentes externos nenhum, né? A única coisa que você vai precisar aqui, na verdade, é claro que você pode colocar mais componentes para você ativar mais recursos que ele tenha, né? Mas no caso, você vai precisar apenas, basicamente falando, de um capacitor de saída, né? De acoplamento de áudio de saída, e um capacitor de desacoplamento de entrada, só. E a alimentação. Quer ver como é que é fácil? Eu vou mostrar para vocês como que é simples montar um amplificador utilizando esse integrado aqui. Vamos montar ele no esquema aranha mesmo, só para vocês terem uma ideia, tá? Você vai precisar apenas de um capacitor de 220 micro, tá? Por 25 volts. Pode ser por 16 volts também, não tem problema. E para o acoplamento de entrada pode ser um pequeno capacitor eletrolítico de 1 microfarad. 1 microfarad por 50 volts, tá? E agora então nós vamos montar o nosso amplificador utilizando apenas esses 3 componentes aqui. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão ouvir. Bom, então como vocês estão observando no diagrama que eu vou deixar aparecendo aqui agora no vídeo, vocês podem observar aí que o circuito integrado ele é muito simples. A conexão dos componentes aqui, a conexão básica para o funcionamento dele é extremamente fácil. A única coisa que nós vamos precisar fazer aqui nesse integrado é conectar os pinos 2 e o pino 4, que são o GND, né, o terra de alimentação do integrado. O pino 5 do circuito integrado, que é esse pino que vocês estão observando aí, é a saída de áudio. Nós vamos fazer uma conexão de um capacitor aí. No pino 3 do integrado também vai um outro capacitor, que é o capacitor de entrada de áudio, certo? E o pino 6, na verdade, como vocês estão observando, é o pino de alimentação, onde nós vamos introduzir então a alimentação de 12 volts para o funcionamento do circuito, tá bom? Então é só acompanhando agora aqui os detalhes, as informações que vão aparecer aqui no vídeo, vocês vão copiando aí, que é muito fácil, é muito simples. E depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de outros recursos que esse integrado também tem, tá bom?
Bom, depois de feito então essa conexão dos pinos 2 e o pino 8, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos introduzir o capacitor de entrada de áudio, tá? De acoplamento de áudio, que vai ser conectado no pino 3, dessa forma como vocês vão ver aí no vídeo, tá? O positivo do capacitor é o que vai ser ligado no pino 3 do circuito integrado. Agora nós vamos ligar o capacitor de acoplamento de saída de áudio, né? E esse é um capacitor de 220 micro por 25, pode ser um de 220 por 16, não tem nenhum problema, tá? E nós vamos conectar então o pino positivo, né? O polo positivo aqui do capacitor no pino 5 do circuito integrado, como vai aparecer aí na imagem. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos soldar aqui um pequeno terminal aqui no pino 6 do circuito integrado, para fazer então a alimentação dele aqui no caso, né? Apenas para a gente poder fazer a conexão de uma garra jacaré aqui no pino 6, como vocês estão vendo aí na foto que está aparecendo para vocês, tá? E nós já temos praticamente o nosso amplificador pronto. O que nos resta fazer agora é conectar então o alto-falante. Um dos terminais do alto-falante ele vai ser ligado nesse ponto, né, que é o terra do circuito, e a saída do falante é o negativo do capacitor aqui, certo? Essa daqui então é a saída do alto-falante, tá? O capacitor de 220 micro, o negativo do capacitor é o positivo do alto-falante, e esse outro capacitorzinho pequenininho de 1 micro que nós conectamos aqui no pino 3 do integrado é a entrada de áudio, tá? Então a entrada de áudio vai se dar no pino do capacitor, que é o negativo dele, né? O negativo do capacitor. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou conectar então a alimentação. Aí vocês vão ver o milagre acontecer, porque dá para acreditar que um componente, um circuito integrado com tantos poucos componentes externos funcione tão bem como esse daqui, né? Então eu vou colocar aqui o negativo, né? Aqui nessa parte, aqui ó. Eita, pronto, negativo. E agora aqui esse jumperzinho que eu fiz aqui virado para cima, que parece mais uma antena, é o positivo do nosso circuito. Pronto, ó, vocês ouviram um barulho aí, né? Ó, já temos aqui um sinalzinho de áudio. Agora eu vou dar o play aqui no amplificador e ver como é que vai se comportar aqui o danado. Esse som tá sendo proveniente daqui, ó. Eu tô alimentando com uma tensão de 12 volts, ó. A música aqui, vamos ver. Olha que grave gostoso que dá esse integrado.
esse aqui. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos outros recursos que esse integrado aqui tem. É claro que... Deixa eu desligar o som aqui, senão eu não consigo falar. É claro que esse integrado aqui ele oferece outros recursos a mais, né? Essa daqui, na verdade, é a montagem básica para que você possa montar um amplificador se você tem uma fonte geradora de áudio já com amplitude boa, no caso aí, a partir de, por exemplo, aí 100 mV, né? Aqui no caso estou utilizando o MP3 Player, que já tem a possibilidade de oferecer essa tensão, né? Essa tensão de áudio. Então ele vai de 100 mV aproximadamente até uns 350, 400 mV ele é capaz de soltar aqui na saída de áudio. Mas no caso em que você está ligando esse amplificador num dispositivo que tem uma saída de áudio muito baixa, extremamente baixa, basta que você conecte então apenas um pequeno capacitor, um capacitor de 10 micro, tá? Aqui, ó. Vou fazer isso aqui em tempo real para que vocês possam ver. Um capacitor de 10 micro, por exemplo, 10 por 50, 10 por 16, 10 por 25, não tem problema. Um capacitor de 10 micros entre o pino 8 e o pino 1. O negativo do capacitor vai ligado no pino 8, tá? E o positivo do capacitor vai ligado no pino 1. Então eu vou fazer isso em tempo real, olha só. Ó. O áudio eu deixei com um volume bem baixo. Então se eu conectar um capacitor entre o pino 8 e o pino 1, olha o que vai acontecer, ó. Vamos ver. Opa, deixa eu abrir mais aqui os terminais. Ó. Tá vendo? O ganho do circuito integrado, ele aumenta exponencialmente. Aumenta bastante mesmo. Para que você tenha a possibilidade de colocar esse integrado num dispositivo que tenha um sinal de baixo muito pequeno. Então é necessário que você dê um ganho. Então simplesmente aplicando esse capacitor, o positivo do capacitor 10 micro no pino 1 e o negativo do capacitor no pino 8, ó, ele já dá um ganho muito grande. Então você consegue utilizar esse integrado numa gama muito grande de dispositivos portáteis, por exemplo, ó. Opa! Aí, ó. Tá vendo só que legal? E é claro, se você for utilizar esse integrado numa caixa de som, e essa caixa de som ela tem um fio um pouco comprido, para você evitar que haja oscilações, você pode também colocar na saída um filtro RC, que o próprio datasheet inclusive recomenda que você coloque, né? São apenas dois componentes ligados em séries em paralelo com o alto-falante, no caso um capacitor de 100 nano e um resistor de 2R2, por exemplo, né? Dá para você ligar, tá certo? Então é isso, galera. Eu queria apresentar para vocês esse integradinho aqui. Dá para você fazer muita coisa com ele. Tem uma qualidade de som muito boa, excepcional, tá? E para aplicações em dispositivos portáteis, por exemplo, na minha opinião, é um dos melhores que tem. Existem outros também, inclusive, que tem até 8 pinos como esse daqui, né? Que podem oferecer até mesmo uma potência um pouco maior. Se eu não me engano, TDA 8851, eu acho que deve ser isso daí. Se eu tiver errado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Mas é um integrado que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? No mais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, por favor, de deixar aquele like para ajudar o canal. Se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um pequeno layoutzinho com todos os recursos do integrado, para que você possa montar esse integrado então numa plaquinha e utilizar ele aí para você fazer as suas experiências, por exemplo, aí. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Eu vou deixar também junto com a plaquinha aqui do integrado um pequeno layout, né? E onde seja possível você incorporar também um pequeno potenciômetro, né? E você consegue fazer o controle de volume desse pequeno amplificador, tá? Bobear, vou fazer até um circuito já com 2 integrados desses para que você possa fazer um conjunto estéreo, beleza? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!